Fala pessoal, beleza? Vamos falar hoje do 20 instrumentos financeiros, né? Esse FOF, que tem também uma parte relevante em crédito. A gente já teve um vídeo dele aqui no canal, então vamos fazer esse acompanhamento hoje, tá? Sem mais delongas, vamos para o que interessa aqui. Então aqui a gente, né, já dá aquela bela foto tradicional que já demonstra para a gente várias informações relevantes. Número de cotistas 6.577, né? Um número ainda baixo. É um fundo que ainda não penetrou esse mercado gigante aí de fundos imobiliários que cada dia, né, acrescenta mais investidores. A gente já vê, né, que o valor da cota aqui de mercado e o valor da cota patrimonial tem uma diferença, né? Evidentemente, ele está sendo negociado com desconto. A gente já vai ver, né, já o quão descontado ele está, tá? Em termos de custos, né? O fundo ele tem uma taxa de performance ali de 25% sobre o IFIX, né? O que estaria ali alinhado, né? O que se espera de um FOF, né? De um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários, e a taxa de administração é escalonada de acordo aqui com o patrimônio do fundo ou o valor de mercado, tá? E não é cobrada, né, taxa de administração sobre o valor investido pelos fundos imobiliários da própria casa, né, que é a 20 Partners. Então ele é um fundo, né, que tem como gestor a 20, e a 20 tem vários outros fundos, né, muitos tradicionais, como o VILG de logística, o VISC de shopping. Então, se ele investir num desses fundos, essa parte relativa à taxa de administração não vai ser cobrada, tá certo? Então, aqui a gente passando para os principais destaques, já vou te adiantar que ele está sendo negociado com um desconto, né, de 11,2%, tá? Isso aqui é um desconto ainda alto, ainda relevante. A gente vê o mercado como um todo se recuperando, tá? Ele distribuiu, né, um dividend yield ali na faixa de 10,1%, né, anualizado. Se a gente pegar o valor distribuído e o valor da cota de mercado, pagou ali 0,070 por cota, né? Como você já viu, ele é um fundo aqui de base 10 e ainda tem uma reserva acumulada de 0,066 por cota não distribuída, tá? Que a gente vai ver que ele com certeza usou esse mês aqui. A gente já vai ver a questão do resultado em relação ao distribuído. A cota patrimonial, né, apresentou uma rentabilidade ali de 7,8 pontos percentuais acima do IFIX desde o IPO do fundo, tá? Então ele vai fazer alguns comentários macro aqui, né, em relação ao Treasury, né, dos Estados Unidos, que aumentou, né, o titular de 10 anos e está movimentando, está fazendo preço em todo o mercado. Mas indo aqui para as idiosincrasias do fundo, a gente vê, né, em termos de movimentação aqui, que ele investiu no mercado primário, né, acessando as ofertas aí do HGBS e do VISC, dois fundos de shopping, né. Com isso ali, o segmento de shopping se consolida como a principal aposta, tá, do gestor. Não diria que não é uma aposta consensual, né, você concentrar tanto nos fundos de shoppings, até percentualmente é um segmento menor relativamente a outros dentro do IFIX. Embora a gente tenha, né, seja um consenso, né, que os shoppings eles estão se desempenhando muito bem. Essa concentração mesmo ali, botar a grana, né, e apostar fundo nos fundos de shopping, né, não é algo muito comum ali dentro dos FOFs, está representando ali 24% dos ativos do fundo. E por outro lado, ele deu saída aqui no PATC11, né, que é um fundo de escritório, e também reduziu, né, a exposição no KNCR11, que é um fundo ali de crédito predominantemente atrelado ao CDI, com a taxa de juros diminuindo, né, com a Selic diminuindo. Naturalmente o KNCR provavelmente vai distribuir menos também, tá? Então, como a gente já havia falado, né, ele tem uma reserva ainda de 0,066 por cota, né. Agora a gente vai dar uma olhada aqui no resultado, e no resultado a gente vai ver que o resultado dele foi menor do que o distribuído, né? O resultado por cota foi de 0,056, distribuído 0,070, o que dá a indicar que ele utilizou parte das reservas, né, que estão aqui para complementar ali os rendimentos, tá? Aqui a gente chega na atribuição de performance, né, da carteira como um todo. Destaque positivo para o KNCR e para o VILG, que também é um fundo da própria casa. Destaque negativo aqui para o Vino, que é um fundo da própria casa também. HCML contribuiu aí negativamente para o fundo, mas a gente já vai ver a carteira completa, né, que é o que mais importa aqui. Aqui está o detalhamento por segmento, né. A gente vê
Isso em termos de rentabilidade, né? O recebíveis contribuiu positivamente, Office negativamente, e está aqui o resto, né? Despesas, logística, outros, CRI ficou no 0 a 0 aqui, né? Isso não é tão relevante assim, mais importante a gente ver a carteira, tá? Em termos de resultado, como a gente já viu, ele distribuiu mais, né, do que ele gerou, né? Distribuiu ali 0,070, gerou 0,056, né? Em relação à distribuição de rendimentos, ele vem mantendo ali desde junho uma linearidade de 0,070 por cota. Ele não deu um guidance aqui até o momento, então a gente vai acompanhar ali mês a mês, né? Vai depender também, eventualmente, de um ganho de capital. Vamos ver como é que vai ficar essa história, tá, pessoal? Então, né, o fundo tem, né, um valor de mercado ali 67,222, né? 67 milhões, vamos arredondar aqui, né, para o valor de mercado. Número de cotistas ainda baixo, né, como a gente falou, né? Então, dependendo, né, do seu tamanho, do seu porte, isso pode ser encarado como uma oportunidade ou ainda como um risco, né? Então, o patrimônio líquido ali, né, está em 75,7 milhões. A gente já viu que está descontado, né, em relação ao valor de mercado, a grande maioria ainda em cotas de FII, uma parte relevante ainda em CRI e uma 4,4 em aplicações de renda fixa, tá? Então, aqui realmente está os ativos, né, por segmento. Então, a gente vê que o shopping está com 24%, maior aposta, né, bem acima da composição do IFIX, né, que seria o outperformance, né, que as casas de análise dão quando você tem uma posição maior do que o índice, né, correspondente. Aí o resto ele está bem diversificado, né, bem diversificado mesmo, em recebíveis, né, tanto em FIIs quanto em CRIs aqui. Ele tem uma parte em CRI diretamente, outra parte em recebível, né, logística 18, Office 18. De maneira geral, ele está diversificado, né, entre ali os seus segmentos e ativos, né, valor de mercado, valor e renda. Ele está enxergando ali, vamos dizer assim, 49% com possibilidade de ganho de capital e 51% mais voltado para a renda, tá? Aqui são algumas regras, né, de target de alocação por ativos, FIIs líquidos, CRIs, ele está respeitando por enquanto todos. Então aqui a gente chega talvez na parte mais importante aí da carteira, né, do fundo, do vídeo. E se você ainda não se inscreveu, né, por favor, se inscreva no canal imediatamente, ative as notificações e deixe aí nos comentários, né, se você está alinhado com o gestor, se você tem alguma dessas posições aqui. Por exemplo, você tem o HCML na carteira, que é o fundo de shoppings da HSI. O gestor tem e está animado aqui com a maior concentração em 6,2. Você tem o VILG, que é um fundo de logística, o Vino, XPML. Então está aí, né, toda a carteira aberta, a parte de tijolo. Você tem o VIL, você tem o XPLG. Então você dá uma olhada aí, né, no que o gestor está pensando, profissional. Aqui tem a parte, né, de FIIs de CRI, que, né, tem o KNCR, tem o Canip, tem o Vigir, tem o NaviCRI, tem o BTCI. Não sei também se você tem algum deles, né? Compõe aqui a estratégia de CRI os fundos imobiliários de papel e mais os CRIs aqui diretamente, né? Que é essa linha verde aqui, juntando tudo ali, dá 32,5 da carteira exposto a esse segmento, tá? E aqui, fechando já o vídeo aqui, a gente chega, né, nos CRIs diretamente, né? A gente já viu ali, e aqui ele abre em termos de alocação, taxa de aquisição, duration, vencimento, PL, né, a maior posição aqui com 3,1 também, né, tem uma diversificação aqui importante dentre eles, algumas posições residuais aqui com menos de 1%, fechando um total ali de 18,6. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se vocês já conheciam esse fundo, mas por hoje é só. Bora para cima, grande abraço.